A Silvia Plath tem uma metáfora que ficou na minha cabeça. Em A Redoma de Vidro, ela imagina a vida como uma figueira cheia de figos. Cada figo uma vida possível. Uma carreira de escritora, uma vida de viagens, uma família, uma versão completamente diferente de quem você poderia ser. Só que escolher um significa abrir mão de todos os outros. Então ela fica parada embaixo da árvore, olhando para os galhos, tentando descobrir qual seria o figo certo. E enquanto fica parado, os figos vão amadurecendo, e murchando, e caindo, e caindo, e caindo. Essa imagem me pega porque eu reconheço essa paralisia. Esse lugar onde eu acho que ainda tô num momento de escolha, quando na verdade a vida já tá seguindo. Às vezes sim. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Não exatamente sobre decidir uma coisa ou outra, mas sobre aquele tipo de momento em que tudo vira uma grande encruzilhada e vários caminhos aparecem ao mesmo tempo e vem aquela sensação, sabe? Aquela vertigem de perceber que qualquer direção leva para uma vida diferente, que não tem como saber antes de ir qual delas é a certa. E aí quando eu penso em encruzilhada, eu penso em Exu. Exu é o senhor do movimento. Ele está nas portas, nas esquinas, nos lugares de passagem. E tem algo nessa ideia que sempre me pareceu muito honesto. Porque a encruzilhada não é um lugar para ficar parado. Ela é um lugar de atravessar. Os caminhos se encontram ali, se cruzam, se embaralham, mas ninguém fica na encruzilhada para sempre. Em algum momento você segue por um deles. E muitas vezes o caminho só começa a se revelar depois que você já começou a andar. E foi pensando nisso que eu fui parar na quadra de tênis. Deixa eu explicar. Eu voltei a jogar tem um tempo. E tem uma coisa muito curiosa no jogo, que é que quase tudo acontece em movimento. A bola vem na minha direção e eu tenho pouquíssimos segundos para reagir. E aí eu olho rápido para a quadra e percebo onde a outra jogadora tá. E aí eu preciso decidir se vai ser cruzado, se vai ser longo, se vai ser na rede, se eu só devolvo para ganhar tempo. Porque não dá para parar e contemplar, não existe essa opção, você só joga. E às vezes dá certo. Às vezes a bola vai para fora. E aí eu fico pensando que essas 3 imagens, elas falam de coisas muito diferentes sobre escolha, né? A figueira da Silvia imagina a vida como possibilidades esperando nos galhos até que eu descubra qual é a certa. A encruzilhada de Exu lembra que os caminhos existem para ser atravessados. E o tênis diz que às vezes não tem tempo para parar para descobrir nada. A bola vem e eu preciso responder. E aí talvez o problema da figueira não seja ter muitos figos. Talvez seja acreditar que existe um figo perfeito, um figo maduro que esteja esperando com meu nome e que eu só preciso ter certeza antes de alcançar, que se eu esperar o suficiente, pensar o suficiente, entender o suficiente sobre mim mesma, alguma hora vai ficar claro qual é o caminho certo e eu vou poder seguir sem medo de ter escolhido errado. Só que a vida não funciona assim, né? Às vezes, elas parecem muito mais como encruzilhada onde o caminho só aparece depois que eu começo a andar. Às vezes elas parecem mais como uma partida de tênis, onde a decisão precisa acontecer antes que eu esteja pronta. Não perfeitamente pensada, vivida. E aí talvez escolher não seja descobrir qual vida é perfeita. Talvez seja só aceitar que eu nunca vou ter todas as respostas antes de começar. E ainda assim atravessar. Que de algum jeito o jogo já começou.